E a ansiedade que vem com esse rótulo é imensa. Pode parecer que a vossa maior força, a vossa curiosidade, é também o vosso maior obstáculo profissional. Hoje vamos desconstruir essa ansiedade. Vamos olhar para a geometria de uma carreira de sucesso e oferecer um caminho para aqueles de nós que nunca nasceram. Para ser apenas uma coisa, primeiro precisamos de perceber por que é que os velhos conselhos de carreira podem parecer uma armadilha. Durante o último século, o mundo elogiou o especialista. A sociedade era um ambiente previsível, quase como um tabuleiro de xadrez. As regras eram claras e o caminho para o sucesso era ir a fundo numa área muito restrita. Os psicólogos chamam a isto um ambiente de aprendizagem amável que recompensa a repetição. Este é o mundo da pessoa em forma de I, o especialista com um único e profundo pilar de conhecimento. Mas esse já não é o mundo em que vivemos hoje. Pois não, o mundo atual é um ambiente de aprendizagem perverso. As regras estão constantemente a mudar. As respostas demoram a chegar e os padrões não são óbvios. Pensem na diferença entre um jogador de golfe e um bombeiro. O jogador de golfe atua num ambiente amável. As regras nunca mudam e o resultado é imediato. Um bombeiro trabalha num ambiente perverso. Cada situação é nova. As regras são desconhecidas. E o seu conhecimento especializado pode nem se aplicar. Num mundo perverso, o hiperespecialista pode ter pontos cegos. Agora, para que fique claro, nós precisamos absolutamente de especialistas. O seu conhecimento profundo é incrivelmente valioso. O problema não é o facto de o caminho do especialista estar errado. O problema é quando ele é tratado como sendo o único caminho. Quando esse padrão único é usado para medir toda a gente, isso faz com que pessoas como você se sintam um fracasso, quando o vosso cérebro foi simplesmente construído para um tipo de mundo diferente. Para construírem uma carreira que se adapte ao vosso cérebro, tem de parar de pensar em cargos profissionais e começar a pensar em formas geométricas. A pessoa em forma de I é o especialista. O oposto é a pessoa em forma de traço, muito abrangente, mas pouco profunda. Esta é a armadilha em que muitos de nós caem. Saber um pouco de tudo, mas não ter nenhuma base real, esta falta de profundidade gera uma enorme ansiedade, porque sentem que não têm chão onde pisar. Mas existem outras formas. A mais poderosa para uma pessoa como vocês é o profissional em forma de M. Ou o polímata. Pensem da seguinte maneira. Talvez uma das vossas pernas seja a ciência de dados. Vocês vão a fundo nessa área. É isso que paga as contas, mas a vossa segunda perna é a narração de histórias. Também vão a fundo nisso, e a vossa barra horizontal é o vosso interesse pela psicologia, pela história. E pelo design, de repente vocês já não são apenas um cientista de dados distraído. Tornam-se na pessoa que consegue transformar dados complexos numa narrativa envolvente que um diretor executivo consegue realmente compreender. Essa combinação é rara. Essa combinação é valiosa. A ferramenta que permite a um polímata fazer isto chama-se transferência distante. Um especialista usa a transferência próxima, aplicando uma competência a um problema muito semelhante. Mas um polímata usa a transferência distante. Eles veem a estrutura base de uma área e aplicam-na a uma área completamente diferente. Uma pessoa que percebe a estrutura ramificada do sistema de raízes de uma árvore pode de repente ver uma forma melhor de organizar a base de dados de uma empresa. Um músico que entende de harmonia e contraponto pode olhar para um código de dados desses stands de software e ver uma forma mais elegante de o estruturar. Isso é a transferência distante. É a capacidade de ver a música e não apenas as notas. E todos esses interesses aparentemente aleatórios que foram acumulando ao longo dos anos, eles formam a verdadeira biblioteca de metáforas, a qual vão recorrer para criar este tipo de ideias inovadoras. Então, como é que se constrói realmente esta vida em forma de M? Isso exige uma estratégia diferente. A primeira é a mestria em série. Não podem construir todos os pilares ao mesmo tempo.
Isso apenas vos leva de volta à forma de traço, que é superficial. Devem escolher um pilar e comprometerem-se com ele durante algum tempo. Talvez durante 6 a 18 meses mais ou menos agora, a grande questão é qual deles escolher primeiro. A ansiedade desta escolha é o que paralisa a maioria dos exploradores. O segredo é reduzir o peso da decisão. Não estão a escolher para o resto da vossa vida. Estão apenas a escolher para esta fase um bom primeiro pilar. É muitas vezes aquele que vos traz mais estabilidade. Aquele que se pode tornar nesse trabalho suficientemente bom de que falaremos a seguir. Ou pode ser simplesmente aquele que vos transmite mais energia e entusiasmo. Neste momento escolham um e deem a vós mesmos permissão para concentrarem aí o vosso foco. Constroem uma perna até que fique forte, até sentirem que dominam os 80% fundamentais da área. Isto não significa que precisem de ser um especialista de nível mundial. Significa apenas que atingiram um nível de fluência em que conseguem resolver os problemas mais comuns, sem terem de recorrer ao manual de instruções quando a vossa curiosidade nessa área se sentir satisfeita por agora. Vocês tomam uma decisão consciente. Isto não é desistir, como um mero curioso a fugir da dor e da dificuldade. Isto é uma desistência estratégica. É uma graduação. Estão a escolher deliberadamente começar a construir o vosso próximo pilar. Isto exige uma segunda estratégia. Se a vossa mente é naturalmente atraída pela exploração, pode ser uma excelente escolha ter um trabalho diário que vos proporcione estabilidade sem esgotar toda a vossa energia mental. Muitos dos grandes polímatas, como Einstein, fizeram isto. Ele trabalhava como funcionário de patentes. Era o terreno firme que permitia que a sua mente vagasse pelo universo. Talvez precisem de mudar a perspectiva sobre o vosso trabalho atual. Não se trata apenas do salário ao fim do mês, é um trunfo estratégico. Um emprego com baixo nível de desgaste deixa-vos com um excedente do vosso recurso mais valioso, a vossa energia mental, que podem depois investir na construção dos vossos outros pilares. Um trabalho de grande paixão e de alto nível de estresse pode parecer emocionante, mas se consumir 110% de vocês, não deixa espaço para a exploração que o vosso cérebro tanto deseja. A última peça é um sistema, porque sejamos honestos, o cérebro de um explorador gera mais ideias do que as que consegue guardar. A vossa mente é uma fábrica de ideias de alta produção, mas a vossa memória de trabalho é como uma pequena bancada. Se não tirarem as ideias concluídas da bancada, não haverá espaço para construir novas ideias. Tentar manter tudo na vossa cabeça é uma receita certa para a exaustão. É por isso que precisam de um local externo para captarem as vossas obsessões passageiras. O grande sociólogo Niklas Luhmann publicou mais de 70 livros, e o seu segredo era um sistema chamado Zettelkasten. Ele não tentava escrever um livro inteiro de uma só vez. Ele apenas escrevia uma ideia num pequeno cartão de arquivo, depois ligava a outro cartão relacionado ao longo de décadas. Estas ligações transformaram-se numa enorme teia de conhecimento que praticamente escrevia os livros por ele. Quando ficarem fascinados pela arquitetura medieval durante uma semana, tirem apontamentos, coloquem-nos num sistema simples, como o Notion ou o Obsidian. Depois, quando a obsessão desaparecer, podem deixá-la ir sem sentirem culpa. Daqui a 3 anos, quando estiverem a trabalhar num projeto de web design, podem tropeçar nesses velhos apontamentos e perceber que a estrutura de uma catedral é exatamente igual à estrutura desse site. Esse é o momento mágico, mas isso só acontece se registrarem os pontos para os poderem ligar mais tarde. Então vamos juntar tudo isto. Vocês não são uns meros curiosos sem força de vontade. Vocês são uns exploradores, uns potenciais polímatas. O vosso cérebro não foi desenhado para o mundo estável do especialista. Foi desenhado para ser uma ponte entre diferentes mundos de conhecimento. Este caminho nem sempre será fácil.
e a mestria leva tempo. Mas só o facto de terem um mapa para a vossa mente traz logo uma sensação de calma. A culpa começa a desaparecer, substituída por uma confiança serena. Escolham o vosso primeiro pilar. Construam-no com foco. Usem o vosso trabalho como uma plataforma estável, e não como uma jaula. E construam um sistema externo para guardar as vossas infinitas faíscas de curiosidade. Nunca nasceram para dominar apenas uma coisa. Nasceram para ser a pessoa que consegue ver como tudo se liga. E para vos ajudar a dar os primeiros passos, criei um novo guia gratuito em PDF para vocês, chamado O Guia Prático do Polímata. Tem uma estrutura simples para avaliarem os vossos interesses e desenharem a vossa carreira em forma de M. Podem descarregá-lo usando o link na descrição. Agora se deram por vocês a ouvir isto e a pensar. O meu problema não é ter demasiados interesses. O meu problema é que desisto no momento em que as coisas ficam difíceis. Não faz mal nenhum. Isso significa apenas que estão numa fase diferente da jornada. Recomendo que comecem por ver o nosso vídeo anterior. Ele dar-vos-á as ferramentas para construírem. Esse primeiro músculo fundamental, podem clicar nele mesmo aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que isto vos traga algo útil, que possam realmente experimentar. E vemo-nos no próximo vídeo. Na nossa última conversa, falamos sobre o cemitério de passatempos. Analisamos a neurociência da desistência. E traçamos um plano para desenvolver esse músculo da tenacidade, a parte do vosso cérebro, que vos permite aguentar quando as coisas ficam difíceis. Mas sabem que mais para alguns de vocês, um problema diferente e mais confuso surgiu. E se o vosso problema não for a falta de persistência, e se o problema for terem demasiadas coisas às quais se querem dedicar, olham para a vossa vida e veem uma dúzia de caminhos diferentes, e todos eles parecem fazer parte de quem são. Não têm medo do trabalho, estão paralisados pela escolha. Este é o clássico dilema do explorador, perfeitamente captado na frase "eu poderia fazer qualquer coisa se ao menos soubesse o que era". A sociedade também tem uma palavra para pessoas como vocês. Chamam-vos de diletante, alguém que é um pau para toda a obra, mas mestre em coisa nenhuma.